Temos agora a nossa quarta aula com exemplos resolvidos de logaritmos. Vamos lá? Então, vamos para o nosso nono exercício resolvido. Log de raiz de x mais log de x na base 100 igual a 2. Qual o valor do x? Bem, notemos que nós temos um logaritmo com base 10, que é o log raiz de x na base 10. E não precisa escrever, por isso não está escrito aqui em cima. E temos também um segundo logaritmo que tem base 100. Bom, para fazermos a soma dos dois, eles precisam ter a mesma base, não é? Então, vamos transformar o segundo logaritmo em base 10, porque fica mais fácil. Como nós fazemos? Fazemos log de x na base 10, dividido por log de 100 na base 10. Como não precisa escrever essas bases, então vamos tirar todas, tudo bem? Então, nós temos log de raiz de x mais log de x sobre log de 100. Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar a raiz em potência, porque esse é um outro problema que a gente tem aqui. Então, em forma de potência de expoente fracionário, nós temos log de x elevado a meio, na base 10 ainda, mais log de x, na base 10 ainda, sobre log de 100 na base 10. Quanto vale log de 100 na base 10? 2, né? Porque 10 ao quadrado resulta 100. Então, nós temos já um resultado mais simplificado, não é? Vamos melhorar um pouquinho isso? Pegamos o expoente do logaritmo, que é meio, e jogamos para a frente do logaritmo, multiplicando. Então, nós temos meio vezes log de x mais log de x sobre 2 igual a 2. Bom, você notou que nós ficamos com duas frações, não é? Então, é log de x sobre 2 mais log de x sobre 2 igual a 2. Então, para eliminar esses denominadores, nós fazemos a mesma coisa com o número que está à direita da igualdade, que é o 2. Então, fica 4 sobre 2. Assim, nós podemos cancelar esses denominadores. Se eu cancelo os denominadores 2 de um lado da igualdade, eu cancelo do outro. Por quê? Porque não tem sentido eu dizer que todos os elementos do lado esquerdo da igualdade estão divididos por 2, são iguais a todos os elementos que estão à direita da igualdade dividido por 2 também. Para que esse trabalho todo? Podemos cancelar. Então, ficamos com algo bem simples. Log de x mais log de x, é tudo na base 10, igual a 4. Só que agora fica fácil, a gente consegue fazer aquela conta que nós visualizamos no começo. Então, nós temos log mais log, 2 log, certo? Então, 2 log de x igual a 4. Muito bem. Tem uma maneira mais fácil de anotar isso? Tem. Note que eu coloquei o ponto de multiplicação de propósito. Se eu passar esse ponto para o outro lado da igualdade, ele vai dividir o 4. Então, nós ficamos com log de x igual a 2. Nossa, reduziu mais ainda. O que significa log de x igual a 2? Log de x na base 10 é igual a 2. Não podemos esquecer disso. E olha como é importante não esquecer disso. Nós temos que 10 ao quadrado é igual a x, na forma de potência. Então, quanto vale 10 ao quadrado? 100, não é? Então, poderíamos dizer 100 igual a x? Sim, mas como nós escrevemos da esquerda para a direita, fica x igual a 100. Fácil, não é?
Muito bem. Então, vamos para o próximo exercício. Bem, agora eu gostaria que você construísse a tabela para a função f de x igual a log de x na base 3. Note que agora tem uma pequena diferença. Nós temos uma função. Função significa que tem gráfico, significa que tem variável. E que, conforme o valor da variável varia, desculpem o trocadilho, então o resultado, a função imagem da variável, a função imagem de x, também chamada de y, vai mudar. Então, veja, se nós adotarmos os valores para x 1 nono, 1 terço, 1, 3 e 9, nós obteremos como resultado nesta função os valores menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2 para y ou para a função imagem de x. É a mesma coisa. Notem que parece que não fica muito claro, não é? Quando a gente atribui os valores para x, porque normalmente a gente pensa, bom, como não é uma situação empírica em que estamos adotando valores reais, então nós podemos atribuir aqueles valores que nós visualizamos que ficam melhores, né? Que nós obteremos um resultado mais satisfatório, mais fácil. Então, isso fica um pouco difícil de visualizar num logaritmo. Então, a gente precisa se acostumar com o raciocínio. Vamos ver? Olha só. 1 nono não pode ser escrito como 3 elevado a menos 2? Pode. 1 terço não pode ser escrito como 3 elevado a menos 1? Pode também. E 1 não pode ser 3 elevado a 0? Assim como 3 pode ser 3 elevado a 1 e 9, 3 elevado a 2? Então, note que eu fiz uma tabela ao lado com esses valores em forma de potência. E aí você vai reparar que os expoentes estão em ordem crescente. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Olha que interessante, não é? Então, quando falamos em logaritmo, precisamos pensar que o log é o quê? O log é o resultado de uma potência, não é? Então, se eu falo log de x na base 3 é igual a f de x, é o mesmo que log de x na base 3 é igual a y. Então, 3 elevado a y dá quanto? Dá x. Essa que é a ideia. Então, se eu quero 3 elevado a menos 2, é o mesmo que 1 nono. Eu preciso ter o valor menos 2 como y. Por quê? Porque 3 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 nono, ou 3 elevado a menos 2 também. Ora, 3 elevado a menos 1 também será 3 elevado a menos 1, ou 1 terço. Então, na verdade, a coluna do y, né, ela acaba traduzindo outra potência. É bem interessante isso. Então, foi o que eu coloquei aqui. Olha, se nós substituirmos os valores de x na função, nós temos f de 3 elevado a menos 2. Ou seja, log de menos 2 na base 3 vale menos 2. Por quê? 3 elevado a quanto que dá menos 2? 3 elevado a menos 2. É o mesmo valor, essa que é a ideia. Então, é muito interessante, é bem legal. Eu sugiro que você faça esse exercício no seu caderno, treinando, fazendo contas, acrescentando mais números, para acostumar-se com este raciocínio, tá bom? Mas ele vai funcionar exatamente como uma função do segundo grau, do primeiro, ele tem a mesma dinâmica. É a função imagem de um valor x ou de uma incógnita. Ou seja,
Ela também pode ser chamada de y. Então, ela tem um resultado baseado em outro que foi atribuído naquela função. Tá bom? Então, vamos agora, no próximo slide, fazer o gráfico desta função. Vamos ver como fica? Então, agora vamos fazer o gráfico da função que nós executamos no exercício 10, no slide anterior. Então, o nosso exercício 11 concentra-se na construção do gráfico da função f de x igual a log de x na base 3. Ou também, né, log de x na base 3 igual a y. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou explicar aqui é como que a gente faz esse gráfico. Com régua, com papel, né? Isso é super fácil. Mas note que no eixo y nós temos uma escala de meio em meio. Então, de 0 para cima até 2,5 e de 0 para baixo até menos 2,5, nós temos uma escala de meio em meio. Ela não pode mudar no mesmo eixo. Eu não posso ter uma escala de meio em meio do 0 para cima e de 1 em 1 do 0 para baixo. Não posso. Mas eu posso mudar a escala no eixo x. Então, eu tenho aqui uma escala de 1 em 1. E como que nós escolhemos? De acordo com os valores que nós temos na nossa tabela. Então, a gente olha para a tabela, visualiza o que fica melhor para a construção. Tudo bem? Então, agora vamos colocar isso, fazer isso através do computador. Bem, eu peguei essa tabelinha, os dados dessa tabelinha, copiei numa planilha de Excel e lá eu escolhi o gráfico que melhor se adequava para aquela tabela. Eu selecionei os dados da tabela, incluindo x e y, e para ter os valores das coordenadas, as coordenadas no gráfico, e aí eu obtive esse gráfico. Consegui fazer algumas alteraçõezinhas para ficar uma visualização melhor. Então, por exemplo, eu deixei o gráfico em vermelho, com uma linha mais escura, e eu coloquei algumas bolinhas grandes, né, quase bolonas aqui, em azul claro, para você visualizar melhor, tá bom? Então, feito isso lá, eu copiei e transportei para a nossa aula no PowerPoint. Agora, vamos para o entendimento do que o gráfico significa. Porque não é apenas construir, né? Precisamos aprender a interpretar o gráfico. Bom, aqui trata-se de uma função logarítmica. Então, veja que as funções imagens, ou seja, os valores de y, eles subiram de menos 2 para 2 em 5 coordenadas. Então, eles não subiram muito. Isso fez com que o meu gráfico ficasse achatado. Ele está com um desenho mais na horizontal e não na vertical. Você nota isso? Então, ele foi daqui do menos 2 para o mais 2 no y, e no x, né, ele saiu de quase zero, aqui 1/9, ou seja, 0,11, e ele foi até o 9, então o crescimento foi bem maior para o x. Por que que isso aconteceu? Vamos entender. Eu coloquei aqui embaixo a observaçãozinha em vermelho. Log de x na base 3 é igual a y. Isso significa o quê? 3 elevado a y é igual a x. Então, por exemplo, 3 elevado à segunda é igual a 9. Então, note que o x, o 9, ele cresce muito mais rápido. Aqui o valor foi negativo no primeiro caso, né? Que era 3 elevado a menos 2, igual a 0,111. Mas quando você pega o valor positivo, né? Então, você tem 3 elevado a mais 2, resultou 9. Então,
note que o logaritmo ele vem de uma potência. E é isso que nós precisamos raciocinar. Então, ele tem também um crescimento grande. Neste caso, foi para a horizontal, fica muito nítido aí, quando você nota que as distâncias entre os pontos em azul, elas vão crescendo de forma muito rápida. Então, era bem próximo e agora já está bem longe os dois últimos pontos. E olha que nós pegamos só 5 coordenadas, tá bom? Isso é uma característica de uma função logarítmica, esse crescimento rápido, beleza? Então, vamos para o próximo exercício com um outro exemplo para nós resolvermos e terminar nossos estudos por hoje. Agora nós vamos estudar o nosso 12º exercício, que é o último da aula de hoje. Construa a tabela para a função f de x igual a log de x na base meio, ou y igual a log de x na base meio, ou o contrário, como eu anotei aqui. Isso fica a seu critério e fica mais fácil para você. Lembrando sempre, quando falamos f de x, significa função imagem de x. Ou seja, é um resultado que nós obtemos com o cálculo da função baseado no valor atribuído a x, tá bom? A primeira coisa que nós precisamos fazer é construir a tabela, não é? E é o que o exercício pede. Mas é bom lembrar que aqui trata-se de uma função logarítmica. Então, para não nos confundirmos, é muito importante fazer uma anotação que nos sirva de guia, como eu fiz aqui ao lado. Então, veja que eu escrevi o que significa log de x na base meio igual a y. Significa o seguinte, meio elevado a y é igual a x. Então, veja que o valor do y é o do expoente. Então, eu posso colocar aqui os valores do y. Olha que interessante. Aí não, os valores do x. Assim, nós temos os valores que nós queremos como expoente. Menos 1, 0, 1, 2, tá bom? E aí é importante isso que nós estamos fazendo, por quê? Porque se nós atribuirmos um valor quebrado para o expoente, o resultado fica um pouco difícil. Por exemplo, se eu adotasse o expoente meio, y igual a meio, ora, qual seria a primeira conta? Meio elevado a meio. Meio elevado a meio dá um valor irracional que eu vou aproximar na quarta casa 0,7071. Nós não queremos isso, não é verdade? Então, por isso é legal sempre fazer essa análise como eu fiz aqui. Ora, então, vamos começar com um valor negativo, menos 1, porque isso não tem como errar, né? Então, menos 1, eu tenho meio elevado a menos 1, ora, basta eu inverter a fração, porque fica 1 dividido por meio, que é 2 sobre 1, ou 2 simplesmente. Outro exemplo aqui, 0, né? O y valendo 0. Então, nós temos meio elevado a 0. Meio elevado a 0 dá quanto? 1. Ótimo. Vamos para outro? Expoente 1. Meio elevado a 1. Meio. Então, meu x será meio. Olha que interessante, eu atribuo o valor para o y para achar o x, né? É por causa da função, gente. Não tem nenhum problema isso, tá bom? Esse raciocínio ajuda muito para resolver. Vamos para o último aqui. Nós estamos fazendo de 1 em 1, né? Então, o próximo é o 2. Ora, meio elevado a 2, 1/4, né? Tem muita gente que quando vai elevar, eleva somente uma parte da fração. E não é isso. Então, nós temos 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Por isso, dá 1/4. Beleza? Então, gente, qual é a minha sugestão? Que você faça um gráfico disso para esta tabela, para você avaliar o que vai acontecer, não é? Eu já até te aviso que ela ficará entre o primeiro e o quarto quadrantes, tá bom?
e ela vai subir do quarto para o primeiro quadrante. Tá bom? Então é isso que vai ficar o formato. E que você refaça, teste com mais alguns números, poucos, mas sempre fazendo com esse método que eu estou te ensinando de trabalho. Isso vai ajudar muito e evitar confusão. Então, até a nossa próxima aula e bons estudos!